Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 7 do Condomínio Edilício, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, com respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio. Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Inciso 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas umas nas outras e nas partes comuns. Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. Inciso 3. O fim a que as unidades se destinam. Artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção de condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Artigo 1334. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a Convenção determinará: inciso 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2. Sua forma de administração. Inciso 3. Competência dada às assembleias, forma de convocação e quórum exigido para as deliberações. Inciso 4. As sanções a que estão sujeitos condôminos ou possuidores. Inciso 5. Regimento interno. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por um instrumento particular. Parágrafo 2º. São equiparados os proprietários para os fins desse artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Artigo 1335.
são direitos do condômino. Inciso 1. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Inciso 2. Usar as partes comuns conforme sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Inciso 3. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Artigo 1336. São deveres do condômino. Inciso 1. Contribuir para a despesa do condomínio na proporção de sufrações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Inciso 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Inciso 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Artigo 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar a multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar a multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Artigo 1338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e entre esses, os possuidores. Artigo 1339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. São também inseparáveis as das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias com as suas partes acessórias. Parágrafo 1º. No caso deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Parágrafo 2º. É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se esta faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se a ela não se opuser a respectiva Assembleia Geral. Artigo 1340. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve. Artigo 1341. A realização de obras no condomínio depende, inciso 1, se voluptuárias, de voto de 2/3 dos condôminos, inciso 2, se úteis, de voto da maioria dos condôminos. Parágrafo 1º. As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino. Parágrafo 2º. Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem
em despesas excessivas, determinada a sua realização, o síndico ou condômino que tomou iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Parágrafo 3º. Não sendo urgentes as obras ou reparos necessários que importarem despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia, expressamente convocada pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento desse, por qualquer dos condôminos. Parágrafo 4º. O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado as despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Artigo 1342. A realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções em partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Artigo 1343. A construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Artigo 1344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbe as despesas de sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. Artigo 1345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Seção 2. Da administração do condomínio. Artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Artigo 1348. Compete ao síndico: inciso 1. Convocar a Assembleia dos Condôminos. Inciso 2. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Inciso 3. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Inciso 5. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. Inciso 6. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Inciso 7. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Inciso 8. Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Inciso 9. Realizar o seguro da edificação. Parágrafo 1º. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Artigo 1349. A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades,
não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhes o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Artigo 1351. Depende a aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da Convenção. A mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo a disposição diversa da Convenção de Constituição do Condomínio. Artigo 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido o quórum especial. Artigo 1354. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Artigo 1356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Seção 3 da extinção do condomínio. Artigo 1357. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Parágrafo 1º. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando seus direitos a outros condôminos mediante avaliação judicial. Parágrafo 2º. Realizada a venda, em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, será repartido ou apurado entre os condôminos proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Artigo 1358. Se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Seção 4 do condomínio de lotes, incluído pela Lei 13.465 de 2017. Artigo 1358. A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes, que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato da instituição.
Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes. Redação dada pela MP 1085/2021. Inciso 1. O disposto sobre o condomínio edilício, neste capítulo, respeitada a legislação urbanística e, também incluído pela MP, já citada. Inciso 2. O regime jurídico das incorporações imobiliárias, de que trata o capítulo 1 do título 2 da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 64, equiparando-se o empreendedor ao incorporador quanto aos aspectos civis e registrários, incluído pela MP, a mesma, 1085/2021. Parágrafo 3º. Para os fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor.